Compartilhem a live, quem está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindas. E como eu estava falando, gente, já tinha falado uma vez para vocês em uma live também com um projeto que nós tínhamos montado. E aí nós começamos com uma série de lives. E no início eu comecei com a minha história porque acredito que muitas passaram e passam pelas mesmas dificuldades que eu passei até chegar aqui, né? Porque muitas vezes a gente se ilude com um Instagram bonitinho, tudo muito bem organizado, uma pessoa que tem já a sua agenda bastante lotada, enfim, que já tem uma vida na qual a gente quer um dia chegar e a gente acha que aquilo ali foi do dia para a noite. E não é do dia para a noite. Nada é assim, num piscar ou num estalar de dedos, né? Quando a gente tem um objetivo na nossa vida, a gente passa por coisas que nos levam às vezes a desistir do nosso objetivo. Mas eu quero aqui justamente falar isso para vocês. Como eu já falei, eu sou nail designer atuante há 6 anos, tá? Casada, mãe de 2 filhos. Hoje eu agreguei na minha profissão a minha área, a minha parte professora, né? O meu lado instrutora. Eu amo demais o que eu faço, eu amo demais ensinar, eu gosto muito daquele contato, do carinho, enfim. Mas nem sempre as coisas foram assim. Obrigada, Érica. Oi, Cássia. Então, eu casei muito jovem, muito cedo, ainda uma criança praticamente. Quando eu casei eu tinha 16, 17 anos por aí. A minha vida nada nunca foi fácil. Filha de uma mãe solteira, na qual teve que lutar bastante para cuidar de mim e do meu irmão. Então eu já tive como exemplo uma mulher que sempre lutou, que sempre correu atrás dos seus objetivos. E isso fez de mim hoje, acredito ser a mulher que eu sou. O exemplo que eu tive de quando eu era criança. E casei muito cedo, fui mãe muito cedo, ou seja, eu tive que enfrentar a vida, uma vida que eu iria passar, mas eu antecipei, né? Eu passei, aí pulei uns 2 degraus, dado que eu ia passar. E o que aconteceu? Casei, fui mãe aos 17 anos do meu primeiro filho, do Bruninho, e trabalhava no comércio. Era tudo muito difícil porque eu não tinha ninguém para cuidar dele, então eu tinha que deixar pagar para ficarem com ele, para me trabalhar. Fui trabalhar em outra cidade, né? Não trabalhei nem na cidade onde eu moro, que é Caruaru. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui trabalhar em Toritama. Então todos os dias eu pegava estrada, todos os dias eu acordava, deixava meu filho dormindo, e quando chegava meu filho estava dormindo novamente. Eu quase não tinha tempo para cuidar dele, porque eu e meu esposo tínhamos que nos dividir assim nas atividades de casa e também nas despesas, que não eram poucas. E o que aconteceu? Eu trabalhando, o Bruninho deveria ter ali um ano e um pouquinho, perto de 2, e fui demitida e as coisas arrocharam. Ficou ruim, viu? Passamos por muita dificuldade, coisas que vamos falar bem no claro mesmo, até fome eu e meu esposo nós chegamos a passar. Ele não, né? Porque o pouco que a gente conseguia, a gente supria a ele. A gente se esquivava, vamos dizer assim, tirava da gente para ele, porque a gente tinha que escolher entre a gente, que éramos adultos, que já aguentava sarrafo, e uma criança com apenas 1 ano, perto de 2 anos,
que era a idade que Bruninho teve quando eu fui demitida do meu primeiro emprego após casada, né? E fiquei um tempinho em casa, só que eu nunca fui de ficar de braços cruzados, esperando que as coisas caíssem do céu ou querendo me vitimizar para as pessoas me dar algo. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. Eu nunca vou ser esse tipo de pessoa que eu vou ficar esperando que as coisas elas cheguem até mim de mãos beijadas. Não é o meu perfil. E eu acredito que, eu espero que o de vocês também não seja. Que vocês venham ser mulheres fortes, mulheres decididas, que lutem para alcançar os seus objetivos, para conquistar o seu lugar onde você quer que ele seja. Então, corri, né, para ir atrás de um outro emprego, porque eu não poderia me dar o luxo de ficar esperando que as coisas caíssem do céu para mim. Nós tínhamos a ajuda da minha mãe, dos meus sogros. O meu esposo, ele sempre foi um homem que me ajudou muito. Ele sempre foi muito batalhador junto comigo. Tanto é que hoje ele abriu mão dos projetos dele, das coisas dele, para estar trabalhando comigo. E enfim, fui demitida do meu primeiro emprego e fui atrás de um novo, né? Porque eu não podia, com um filho pequeno, eu não poderia ficar esperando a sorte, né? Como tudo é muita sorte, eu não poderia ficar ali esperando. Então consegui um trabalho no comércio, na loja Up, era Starup, aqui em Caruaru, e eu comecei a trabalhar lá, passei um tempinho lá, e quando tudo parecia se organizar, quando tudo estava parecendo que estava entrando no eixo, fui demitida novamente. Porque o comércio, gente, ele é competitivo. Então, se você não supre as expectativas do mercado, se você não tá ali para bater de frente com os vendedores e se destacar, infelizmente a gente é descartado. E a gente é descartado sem dó e nem piedade. A verdade é essa. E o que aconteceu? Eu fui mais uma vez demitida. Saí muito triste. Não me deixaram nem terminar o dia, né? Quando eu cheguei, o meu primeiro bom dia foi: Jéssica, vem até a gerência, a gente precisa falar com você. E na hora meu coração já foi desse tamanhinho aqui. E quando eu cheguei lá, né, já era aquilo que eu imaginava, porque o comércio não é permitido que você passe mais de 2 meses sem bater meta. E aí acabou que eu fui demitida mais uma vez. Voltei para casa arrasada. Minha mãe estava em casa com meu filho, né? Ela foi me ajudar. Como fazia pouco tempo que eu estava trabalhando, ela teve que me ajudar porque eu não tinha condições ainda de pagar para alguém ficar com ele. E cheguei em casa muito arrasada, muito triste, chorando bastante, mas sem perder a fé, né? Porque a nossa fé faz com que a gente vá conquistar lugares e coisas que a gente nem imagina que é capaz de conquistar. Mas com fé e com Deus, tudo na nossa vida a gente consegue. E voltei para casa após uma notícia ruim. Após uma notícia ruim, né? Uma coisa que me deixou preocupada, porque como era que eu ia ajudar meu esposo? Nós pagávamos aluguel, nós tínhamos uma criança e somente com o trabalho dele. Como era que a gente ia sobreviver? E para completar, o que foi que aconteceu? Quando meu esposo chega em casa no final do dia, com a notícia de que também havia sido demitido. E nós nos desesperamos. Naquele momento, eu vou usar esse termo, mas eu acredito que não era esse, mas só para que vocês entendam. Naquele momento foi como se a gente tivesse perdido a nossa fé. Poxa, e agora? Ela tá demitida, eu tô demitida, a gente paga aluguel, a gente tem um filho. Como é que a gente vai sobreviver? Como é que eu vou comprar fralda e leite pro meu filho? Nos desesperamos mesmo, gente. Vocês não têm noção do quanto. Tinha algumas coisas em casa para comer, mas aí os dias foram passando, a gente espalhou currículo e nada, todas as portas se fecharam pra gente.
Em todas as portas que a gente batia, a gente só recebia não. Não, 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 não. Teve uma loja que o meu esposo ele foi colocar um currículo e quando ele entregou o currículo, o cara olhou para ele e disse assim: meu amigo, a gente tá demitindo, não é contratando não. Então foram muitas humilhações, foram muita coisa que aqui a gente vai ter que resumir para não ficar uma live aí de 2 horas. E sem perspectiva nenhuma, totalmente desesperada, passaram-se os dias e chegou um dia onde a gente procurou comida na nossa casa e a única coisa que nós tínhamos para comer era cuscuz. A gente tava até comentando esses dias, quando a gente tava voltando de Arco Verde, esse final de semana eu ministrei lá, e quando a gente tava voltando a gente comentou. Teve um dia que a gente chegou em casa e foi procurar comida e a gente só tinha cuscuz e chuchu. Gente, vocês não têm noção. Quem gosta de chuchu? Porque eu acho que é quase ninguém, né? O negócio não tem gosto de nada. Não é verdade? Não tem gosto de absolutamente nada. E a gente teve que comer, porque ou a gente ia comer cuscuz com chuchu, ou a gente iria ficar com fome, ou dormir com fome. Glória a Deus, para o nosso filho, o pouco nunca faltou. Eu também não vou mentir, dizer, meu filho passou fome junto com a gente. Não, porque a gente deixava de comer, a gente deixava de ter o nosso para que o dele não faltasse. Então, no ápice do desespero, quando tudo parecia que não tinha mais jeito, nós morávamos em um kitnet que não tinha quarto, era um vão só, onde só tinha uma pia, que a gente usava como pia e lavador, era o mesmo, né? A gente não tinha pia e lavador separado, a gente só tinha uma, e tinha um banheirinho bem pequenininho, que era o vaso logo na entrada e o lugar de tomar banho, que não dava nem para você se mexer direito. E passamos muito perrengue lá, fomos ameaçados de despejo porque a gente não tinha condições de pagar nem esse kitnet que a gente morava. Que de verdade, gente, a situação era precária. Nós não vivíamos nem com o básico. Nós não tínhamos nem o básico. E, gente, a gente muito desesperado, correndo atrás e sem nada, sem conquistar nada, é que surge na minha porta um dia uma turista. Eu acho que ela estava visitando alguém, ela era de São Paulo, essa mulher, e ela bateu na minha porta. Eu não sabia que ali naquela minha casa, antes de mim, morava uma manicure. E o que aconteceu? Essa mulher, ela bateu na minha porta. Oi, você tinha tempo de fazer minha unha? Eu olhei assim pra cara da mulher com aquela cara de paisagem, desentendida. Vou fazer unha? Moça, eu acho que a senhora tá enganada, eu não faço unha não. Ela disse, não, mas a mulher dali me indicou você, disse que você trabalhava, que você era manicure. E, gente, toda mulher tem um kit de sobrevivência, né, em casa, que é um alicate, uma espátula de plástico, algodão e acetona. E eu fui, meu Deus do céu, isso é Deus que está suprindo as nossas necessidades. Então, você pode fazer? Eu disse, olha, eu não sou manicure, não. Sempre que eu mexo com unha, eu sempre faço a minha, da minha prima, e só. Eu não tenho experiência, não, mas se a senhora quiser, eu faço. E a mulher topou, gente, na hora, assim, não, eu quero, porque eu vou viajar hoje e minha unha tá muito feia. E aí eu fui fazer a unha dela. Peguei aquele kit emergência lá e fui fazer a unha da mulher. Aí tô lá, eu descarnando a unha dela, daqui a pouco ela pede, olha, coloca no meu pé renda, que eu gosto de pé com esmaltação não, eu gosto de renda. E eu olhei assim pra cara dela, morta de vergonha. Moça, eu não tenho. Eu só tenho esse aqui, ó. Eu sempre fui apaixonada por vermelho, eu tinha um vermelho e tinha uma base.
E a acetona, minha gente, se eu fosse pintar aquela unha daquela mulher de vermelho, eu ia ficar sem limpar, porque não ia dar. E aí o que foi que aconteceu? Eu não sabia nem cobrar o valor da unha, então eu cobrei R$15 o pé e mão daquela mulher. Então foi que aconteceu, ela me adiantou os R$15. Eu deixei ela lá, corri no mercado e comprei uma base, uma acetona, a acetona e a renda. Eu sei que eu gastei aí, eu sei que, resumindo, do dinheiro eu voltei com R$7,50 para casa. E fui e fiz a unha dela. A mulher super amou, gente. Saiu lá de casa maravilhada. Saiu lá de casa fazendo a maior propaganda, né? Porque depois daquele dia ali, o povo começou na minha porta, atrás de fazer unha, gente. Como? Se eu nunca na minha vida tinha imaginado em ser manicure. Na época, era uma profissão muito discriminada, né? Ah, fulana faz o quê? Não, ela não trabalha não, ela faz unha. Gente, né? Hoje não. Hoje nós não somos reconhecidos. Naquela época nós não éramos reconhecidas como profissionais como nós somos hoje. Éramos apenas manicure, né? E, gente, os dias foram se passando e o boca a boca foi rolando. O boca a boca foi rolando, foi rolando. E minha vizinha, que também era manicure há um tempo, viu aquela aglomeração lá em casa sempre, né? Aglomeração, modo de dizer, que era por vez, mas viam sempre o pessoal lá batendo atrás de fazer unha e me chamou na casa dela. Isso eu morava lá no Santa Rosa e ela chegou pra mim e disse: Jéssica, olha, eu tenho isso aqui. Você quer me comprar? Era uma mesa de manicure com... Gente, era um sonho. Era um sonho. Era a mesa de manicure com todos os produtos, todos os esmaltes, o suportezinho de esmalte, alicates, enfim, era um kit básico, mais um básico, aquele básico bem completo. E, gente, na hora eu quero, mas eu vou pagar como? Porque o dinheiro que entrava era só para suprir as necessidades alimentícias da minha casa. Então, como era que eu ia pagar ela se eu fosse comprar aqueles produtos? Então, foi que ela fez. Ela disse: não, você vai me pagando como você puder e você vai fazer minha unha. E eu super aceitei, né? Comecei a fazer as unhas, comecei a dar o meu máximo. Na época não tinha carimbo, era desenho feito à mão. Então eu comecei a fazer, eu sempre fui muito esforçada. Então eu comecei a desenhar à mão mesmo, os desenhos que elas levavam, fazia. Enfim, eu me dediquei para entregar para aquelas pessoas que confiaram, que iam atrás de mim entregar, atrás do meu trabalho, eu entregar o melhor. Eu nunca imaginei, gente, na minha vida ser manicure. Eu imaginava ser uma fisioterapeuta, era o que eu queria ser. Eu imaginava ser uma fisioterapeuta, eu imaginava ser uma professora. Professora hoje eu sou, glória a Deus. Eu imaginava uma profissão a qual eu pudesse ali ter um diploma, onde eu iria ter que enfrentar uma faculdade e fazer um curso ali de 5, 6 anos e ter aquela profissão. Mas eu jamais imaginava ser manicure e hoje ser nail designer. Então, as coisas foram dando super certo. Deus, ele colocou a mão. Deus, ele passou a cuidar da gente pessoalmente, né? O que a gente sempre fala. E as coisas começaram a fluir de uma forma que eu não imaginava que iria fluir tanto. Comecei a trabalhar, a gente precisamos nos mudar, porque mesmo assim ainda não tinha como eu supri as necessidades da casa fazendo apenas cutilagem. Nós tínhamos um filho, um bebê, que precisava
das coisas mais regradas, né? Leite, fralda, mucilon, essas coisas. E ainda por cima aluguel, água, luz. E o meu esposo ainda estava desempregado. Então, se fez necessário nós irmos morar com os pais do meu esposo. E fomos. E nós fomos. Não era o que eu queria. Eu acredito que quando a gente casa, a mulher principalmente, a gente sonha em ser dona da nossa casa, em ter um casamento próspero, em ter uma casa boa, com os seus móveis de cozinha tudo alinhado, tudo arrumado. Mas não foi bem o meu caso, né? E eu tive que morar com minha sogra e nós fomos. A casa da minha sogra tinha uma garagem. O que eu fiz logo foi montar minha mesinha lá. Minha sogra, ela foi a boca da rua e ela foi e saiu falando: gente, olha, minha nora tá morando comigo, viu? E que precisar, ela faz unha. Tá. E foi. Lá eu não tive tanta cliente como eu tinha lá no Santa Rosa, mas mesmo assim tava trabalhando. E mais uma vez foi necessário que eu voltasse. Lembra, né, Bi? Deus é muito, 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 mas muito bom. E o que foi que aconteceu? Eu precisei voltar novamente pro comércio. Eu tive que me dividir em duas, porque eu já estava morando na minha casa, na casa da minha sogra de favor. Então eu não poderia ser mais um peso para ela e para o meu sogro. Nós tínhamos que de alguma forma ajudar eles nas despesas da casa. Como era algo que eu estava recomeçando do começo novamente, né? Porque eu não tinha muito tempo que estava trabalhando com unha. E tive que sair de um lugar para outro, ou seja, eu tive que me reinventar 2 vezes. E aí o que foi que aconteceu? Eu fui trabalhar lá na casa dela, morar lá com ela. E tive que voltar pro começo de tudo. Ou seja, eu tive que mais uma vez bater no comércio atrás de uma oportunidade. E glória a Deus, eu tive a oportunidade, onde eu trabalhei ainda por 1 ano e fiquei conciliando. Fiquei trabalhando no comércio, trabalhava como vendedora e trabalhava à noite quando eu chegava como manicure. Mas as coisas foram crescendo e a minha paixão estava lá na minha garagem, que era a minha mesinha, minhas coisas como manicure. E teve um momento que eu disse assim: nossa, meu Deus, eu tô dessituada, o que é que eu tô fazendo aqui? E eu sempre tive isso em mente, que quando a gente vai começar em qualquer coisa na nossa vida, a gente não começa por cima. Tudo na vida a gente começa primeiramente no alicerce. A gente começa de baixo e aí a gente vai subindo. É igual a construção de uma casa, né? Você vai construindo paredes, você vai colocando um tijolo sobre o outro, até que aquela altura esteja na altura correta de uma casa. Então, eu conversei com meu esposo, já estava grávida do meu pequeno, do Arthur, e aí a gente foi e fez um acordo na loja que eu trabalhava. E voltei para casa para trabalhar somente com unha. Guardei aquele dinheirinho daquela rescisão. Não tive como, não foi muito, porque eu tive o meu pequeno dentro da loja, ainda mesmo eu tive ele, recebi a licença, passei alguns meses em casa e durante esse período da minha licença eu conheci uma pessoa que se tornou minha cliente e ela me apresentou o ramo nail design. E eu super agarrei aquela oportunidade. Eu não cheguei a fazer um curso de iniciante. Ela me disse só de boca como que fazia. Na época não era nem unha em gel, já havia unha em gel, mas o investimento para entrar no ramo do gel era bem mais alto. Então ela me apresentou o Acrifix. Eu acho que quem tem aí 6 anos de profissão deve conhecer o Acrifix. Então eu comecei a fazer as unhas de Acrifix.
Aí depois comecei a fazer o gel. Isso ela me incentivou bastante. Ela me ensinou, né? Com palavras, não tive aula prática, nada disso. Mas ela me disse, ó, isso aqui é o que vai tirar a gordura da unha. Ela falava bem assim, isso aqui é o que você... Que naquela época nem tinha tanta coisa que tem hoje, né? Eu não sei nem como era que aquelas unhas, elas duravam. Porque não tinha priming, não tinha adesivador, não tinha desidratador. Era só prep, gel, cabine, tchau. Não tinha... As unhas pareciam mais uma pá. Parecia mais uma pá, né? Eu nem pinça, nem presilha pra gente curvar tinha. Faz um print desses comentários, desses maiores, pra me ler depois, por favor. Então, era um luxo, não era, Bia? Era um luxo, minha gente, Acrifix. Não dava nem pra gente fazer decoração encapsulada. Mas enfim, comecei ali. E Arthur nasceu, era bebezinho, eu já estava trabalhando com alongamento. Depois comecei a trabalhar com gel. Aí as coisas já começaram a melhorar, né? Eu já estava trabalhando com Acrifix, já estava trabalhando com as unhas artificiais, aquilo que era tendência, aquilo que a mulherada queria. Então já estava tirando ali um dinheirinho o suficiente que dava para mim sair da casa da minha sogra e pagar um aluguel. O que acontece? Meu esposo também conseguiu um emprego, então a gente, ai meu Deus, as coisas estão dando super certo, então vamos nos organizar para investir. Assim a gente fez, a gente foi morar lá na Coab e alugamos um apartamento. Tínhamos Bruninho com 4 anos e tinha Arthur com meses. Então nós fomos morar lá. E essa moça que me incentivou a entrar no ramo, sempre lá me incentivando, né? E pra mim ela era a deusa das unhas. O que ela dizia pra mim era regra. E quando tudo tava parecendo caminhar bem, aquela pessoa que eu mais confiei, aquela pessoa que me incentivou a entrar no ramo das unhas, me deu uma rasteira. O pouco que eu tinha, tudo eu perdi. Como, Jéssica? Ela chegou pra mim, foi logo quando apareceu as cabines LED, que quem tá aí que lembra da Acrifix também vai lembrar dessa cabine. Era uma cabine da Pilbella, que parecia um diamantezinho. Tinha ela azul, vermelha, branca. E ela, olha, tu tem que ter essa cabine. Essa cabine é a tampa de cruz, tu tem que ter. Só quem tem ela é as top. E você não pode ficar pra trás. E eu tinha aquela, uma só. Uma cabine daquela que era de 4 lâmpadas, que era só a UV. E ela foi e disse pra mim, vem mulher, eu faço um preço bom pra tu. Tu me dá essa daí UV e eu vou te dar essa daqui LED e tu só me dá a diferença. A cabine custava na época R$850, gente, e era um valor que pra mim hoje era como se fosse R$2.000. Então eu fiz das tripas coração pra pagar aquela cabine. Dei a minha e fui pagar os 850 que ela me cobrou na cabine. E eu fui pagando, me apertei muito. E de repente, gente, as unhas das clientes começaram a cair. Começaram a fofar, começaram a cair. Comecei a me desesperar, sem entender, porque não era uma unha esteticamente perfeita, porque não era uma unha que tinha ponto de tensão, que tinha curvatura. Então, vocês já imaginam, né, a lindeza que era. Mas dava certo. O fato era que se era a estrutura correta ou não, mas elas chegavam com as unhas boas. Entre aspas, né? Uma infiltraçãozinha ali, outras aqui, mas quem nunca, né? Então, de repente, as clientes começaram as unhas caírem. Meu Deus do céu, me desesperei. E agora, o que era que eu ia fazer? Teve uma semana que eu passei a semana inteira fazendo reposição de unha, a manutenção, a aplicação, tudo, gente. E eu tive que fazer de graça,
porque elas tinham pagado pelo serviço, que o serviço não teve qualidade, vamos dizer assim, por conta da cabine. Gente, quando eu vim entender que o problema era a bendita cabine, eu já tinha perdido todas as minhas clientes. Só tinha ficado uma única cliente, que é a que eu tenho comigo até hoje. Ela foi quem comeu farinha seca comigo, vamos dizer assim, e tá comigo até hoje. Ela foi a única que ficou porque eu perdi a credibilidade com... eu perdi a credibilidade com as clientes. Elas não iam mais confiar em me pagar. Na época eu cobrava R$80 de uma aplicação e R$50 de uma manutenção. Hoje é pouco, R$50 hoje é pouco, mas naquela época não era. Era um dinheiro que só quem colocava unha realmente era quem tinha uma condição melhor. Então eu perdi as que eu tinha e fiquei somente com uma. O que aconteceu, né, gente? Eu tive mais uma vez que abandonar o ramo porque eu não tinha condições de investir. As clientes que eu tinha saíram porque ficaram com medo de voltar a fazer as unhas comigo e as unhas caírem novamente. Então eu tive que sair, eu tive que abandonar. Isso pra mim foi um dos piores momentos da minha vida, quando as pessoas chegam pra mim e dizem assim: Jéssica, chora às vezes, eu vou desistir. E eu pergunto: desistir por quê? Te falta cliente? Não. Você não tá sabendo trabalhar? Aí responde que não, muitas vezes, às vezes que sim. E eu fico sem entender o porquê que a pessoa tá querendo desistir. É só porque por uma dificuldadezinha, uma mera dificuldade, uma coisa que é supérflua, gente. Quando vocês pensarem em desistir, vocês lembrem de tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês. Lembrem, relembrem, e não vale a pena vocês parar no meio do caminho. Se não é um motivo cabal de vocês dizer assim: ah, não tá dando porque não tá suprindo, revejam se não é algo errado que vocês estão fazendo, se o valor que vocês estão cobrando tá cobrindo as despesas que vocês estão tendo. Porque para desistir, quando a gente ama realmente, verdadeiramente o que a gente faz, como eu amo ser nail design, não vale a pena. Não vale a pena. Porque vocês vão parar e vocês só vão ter dois problemas, né? O de parar e depois o de voltar lá atrás para recomeçar. E, gente, o recomeço, ele é doloroso. Eu falo com respaldo, eu falo com autonomia, eu sei o que eu tô falando. Você vê as pessoas avançar e você ficar para trás. Você vê as pessoas que começaram com você, abrir um salão e você atender na sala da sua casa. Eu passei por isso, porque eu parei, tive um motivo para parar, mas eu não soube perseverar. Eu não soube passar pelo problema e dizer: não, isso aqui é algo que vai me fortalecer. Eu parei, eu abandonei o barco. E não é dessa forma que a gente vai sair do lugar. Há um ditado que diz: para conquistar coisas extraordinárias é preciso sair da nossa zona de conforto, da nossa área de conforto. E quem sabe se esses problemas que vocês não estão passando, as coisas que às vezes parece que não vai acabar, os problemas que parece que não vai acabar, quem sabe aquilo ali não está te preparando para algo extraordinário que vai vir pela frente. Só que é necessário a gente passar pela dor para a gente saber valorizar quando a gente estiver desfrutando dos melhores momentos da nossa vida. Então, pensem duas vezes quando vocês dizerem: eu vou parar, eu vou desistir. Vão pesquisar aí o que é desistir. Já imaginou o que é você parar e desistir de tudo assim, do nada? Você está desistindo de você. A partir do momento que vocês param no meio do caminho, você está dizendo para você mesma: eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir. E isso é mentira, isso não é verdade, isso é coisa que a gente coloca aqui na nossa cabeça. E como vocês sabem, né, nosso cérebro, isso aqui é o que comanda todo o nosso corpo. Então, se você já instrui o seu cérebro a achar que você não é capaz,
Achar que você não pode chegar aonde eu estou chegando, aonde outras profissionais que para mim, para vocês são inspiração, estão chegando. Então, infelizmente, não vai ser um curso, não vai ser palavras bonitas de uma pessoa, não vai ser dinheiro. Porque se você tiver dinheiro, mas se você não tiver na sua cabeça que você pode, que você consegue, que você é capaz, você não vai sair do lugar. E enfim, passando por esse problema onde eu perdi tudo, essa pessoa ainda achou pouco e foi para as redes sociais me defamar, né? Eu usava Pilbela na época, comecei usando Pilbela e depois eu tive que parar de usar Pilbela para ver se eu conseguia retomar, isso depois de um ano. E essa mulher começou a me atacar nas redes sociais porque eu comecei a usar outra determinada linha de produto, que eu não vou dizer o nome, para não ficar chata, as pessoas acharam que eu tô menosprezando. Mas essa pessoa, ela começou lá nas redes sociais. Tem pessoas que estão aqui na live que acompanharam esse meu sofrimento, porque realmente foi um sofrimento, foram muitos ataques. Então, como se não bastasse eu perder o pouco que eu tinha, ainda eu tive que lidar psicologicamente com uma louca nas redes sociais que só estavam ali para me defamar. E quando eu começava a postar na rede social o produto que eu estava utilizando, porque independente de eu ganhar produto ou não, eu sempre indico o produto quando eu gosto. Quem me segue aqui no Instagram sabe que quando eu faço uma unha com produto e o produto eu gosto, eu coloco lá o arroba do produto que eu tô usando. Isso é de mim. Eu não ganho pra isso não é merchan, não tô sendo patrocinada. É só porque realmente quando eu gosto, eu indico. E ela começou, quando eu comecei a fazer essas postagens, ela colocou, eita, e rindo horrores lá. Do luxo ao lixo. Ou seja, eu tinha deixado de usar um produto bom e estava usando um produto inferior. Então eu não tinha mais luxo e eu usava lixo. Era o que ela falava nas redes sociais. Printava minhas fotos, postava no Instagram, que na época o auge era o Face, ela postava naqueles sites de compra e venda, defamando horrores mesmo. Então eu me desmoronei, né? Foi quando eu conheci duas pessoas que me ajudaram muito no ramo da nail design. Um era dona de loja e outro era uma nail design. A dona de loja me ajudou com os produtos. Ela me vendeu sem nem me conhecer. Ela falou mal de mim à torta e à direita, que o meu trabalho não prestava, que era do luxo ao lixo. E, gente, foram muitos ataques, até que eu conheci essas duas pessoas que me ajudaram. Uma me vendeu os produtos e eu fui pagando como eu podia. A outra me deu um curso totalmente gratuito, foi um curso presencial. Na época, esses cursos, eles não eram muito práticos. Os cursos que davam na minha época era mais o workshop. Mas enfim, aquilo me ajudou muito. E desde então até hoje, eu não desisti mais. Não, Andresa, ela não cresceu de forma nenhuma. Hoje ela não cresceu. Hoje eu nem sei nem por onde ela anda, mas os comentários que às vezes as pessoas que tiveram contato comigo e conhecia ela e soube do meu sofrimento na época, disseram pra mim que ela não teve futuro, né? Vendeu alguns produtos, mas que não teve futuro, né? Que não cresceu. E assim, gente, desse dia por diante, eu tirei da minha cabeça totalmente a palavra desistir. E eu digo pra vocês, não alimentem esse tipo de pensamento, porque vocês podem, vocês merecem, vocês podem muito, muito mais. Vocês só têm que acreditar em vocês.
Eu vou ler um negocinho aqui pra vocês, tá? Ó. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. É bem forte, né? Tudo depende exclusivamente daquilo que a gente alimenta na nossa cabeça. Então, o que aconteceu, né? Eu, desde desse curso que eu ganhei com esses produtos que ela me confiou, eu comecei a crescer. Gente, vocês têm noção do quão feia eram minhas unhas, mas o povo, ela é top, ela é isso, ela é aquilo. E vocês sabem que hoje, eu digo pra vocês, se chegarem pra mim e dizerem as unhas dela é horrível, ela é uma má pessoa, ela é isso, ela é aquilo, hoje pode até me entristecer a primeira instância, mas depois não, porque eu não alimento esse tipo de pensamento, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço, eu conheço ninguém melhor do que eu para conhecer a minha índole. Então, pessoas que vão chegar para te desmotivar, ó, vai ter muito, mas cabe unicamente a vocês pegar aquela crítica daquela pessoa e usar como degrau para vocês crescerem, ou vocês acreditar que você é aquela crítica e você retroceder. E eu vou dizer para vocês, não vale a pena retroceder, não vale a pena parar no meio do caminho, porque quando a gente para no meio do caminho, a gente vai ter que voltar no início e ver só quanto tempo a gente perde se a gente for voltar do início. Não, vocês não podem agir dessa forma, vocês não podem pensar assim. Então, gente, o que eu quero dizer aqui para vocês é que não desistam dos sonhos de vocês, tá? Você pode muito mais, basta acreditar. Acredite em você mesmo, não deixe que ninguém acredite que você vai crescer, não. A primeira pessoa que tem que acreditar é você. E eu tenho uma pergunta aqui agora, que Gustavo me mostrou, de como eu me sentiria se eu tivesse uma agenda cheia e de repente minha agenda esvaziasse. Jéssica, o que você faria se costumava ter uma agenda bacana e tá esvaziando? Será pela crise? Caroline, então, amiga, pode sim ser pela crise. Só que nós somos uma classe consumista. A mulher, ela não quer estar feia, né? Ela quer estar sempre alinhada, ela não quer estar de unha feia, de sobrancelha, enfim. Nossa área, cabelo, unha, sobrancelha, é uma área que não passa por crises, né? Então, se tá acontecendo esse probleminha aí, é bom você ver algo, se é alguma coisa errada que você tá fazendo, bola alguma coisa estratégica para atrair cliente, para você deixar elas felizes. Exemplo, um cartãozinho fidelidade, organiza teu espaço com um mimozinho para ela, um bolo. Isso tudo faz com que a cliente sinta que você é diferente das demais. Então pode ser a questão de crise, vamos dizer assim, o que eu não acredito que seja, mas também pode ser algo interno que você precisa tratar. É bom você parar para estar observando se atendimento, qualidade do serviço, isso daí conta muito. Então tenham cuidado. Vocês estão escutando? Eles usam aqui. Então, mas isso não é motivo para desanimar não, viu? Isso é motivo para você perseverar, para você correr atrás, para você se reinventar, para você melhorar, enfim, que você pegue essas situações que você está passando e muda de lado. Usa ela como é o nome daquele negócio que dá pulo? Trampolim, Usa eles como trampolim para você crescer, desistir jamais. E, gente, o que eu quero dizer
com essa minha história aqui para vocês é que nós estamos no ramo que mais nos apresentam oportunidades, é o ramo da nail design. É um ramo que nos possibilita crescer. É um ramo que eu recebo alunas aqui começando e já tá aí com a agenda lotada, com um trabalho bom, mas tudo isso por quê? É foco, é determinação. Então, é um ramo que, como eu falei agora... Exato, é um ramo que só tá começando, entendeu? Então não vale a pena, deixa eu dar só um conselho para vocês. Quando vocês pensarem, estiverem gastando tempo aí em pensar em desistir, vai gastar tempo fazendo estratégias de projeto, de como você atingir mais clientes, de como você ter mais engajamento, de como você ter mais engajamento nas suas redes sociais. Gasta tempo estudando, porque conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Quando a gente investe em conhecimento, é algo que ninguém tira da gente. Então, gastem o tempo com o negativismo de vocês, gaste tempo para vocês crescerem, estudarem, bolarem estratégias de atendimento. Se você é uma pessoa que não costuma ser muito simpática, muda isso aí, porque quem lida com pessoas, queira sim, queira não, tem que sim tá sempre com um sorriso no rosto, desde que não seja um dos melhores dias, mas a gente tem que estar sempre buscando ser diferente das demais, né? Porque profissionais no ramo tem muitas, mas você é única. Então, busque ser única em todos os sentidos.